Olá pessoal, hoje é o Dia Mundial do Livro, 23 de abril, e eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre os livros, as leituras, o trabalho intelectual, e vou fazer isso em 4 pontos aqui que eu anotei que eu acho importante. Gostaria de compartilhar, sobretudo com os mais novos, com os que estão começando, a ler, a construir um conhecimento, a pesquisar sobre determinados temas. Então, o primeiro deles é a questão do geral e do particular. Quando a gente está começando, a gente acaba começando a conhecer e a ler de uma maneira muito caótica, porque a gente não tem uma noção do geral e a gente acaba fazendo leituras muito diversas, não é? Então, muitas vezes são pontos de vistas particulares sobre determinado assunto e, enfim, acaba confundindo um pouco, a gente não consegue inserir aquele autor num panorama mais geral, que nos ajudaria, às vezes, a ter um ponto de vista mais crítico, mais equilibrado sobre determinado tema. Então, por isso eu sugiro, é claro que é normal essa coisa caótica das leituras, que vão sendo feitas com base no entusiasmo, na curiosidade, mas em algum momento é importante alguma sistematização. Então eu aconselho a leitura de manuais, sim. Por exemplo, na filosofia, há muitos manuais de filosofia geral, alguns mais modernos, muitíssimo interessantes, outros mais clássicos, Vale essa leitura, porque aí você tem um conhecimento mais geral. Quando você pega um determinado autor, você sabe como situá-lo de um ponto de vista mais geral. Isso vale para a política, para a ciência política, ou filosofia política, isso vale para a filosofia do direito, não é? E eu quero só lembrar aqui o manual definitivo para entender a filosofia do direito, que é bastante objetivo e dá esse panorama geral, Ele existe em meio físico e também digital no site da Amazon. Então é isso, essa primeira questão. Outra coisa é a gente, na medida do possível, identificar, quem são os autores que primeiro falaram naquela ideia que a gente está trabalhando no mestrado, num doutorado. Porque na vida intelectual acontece muito das pessoas escreverem, adotarem um ponto de vista, às vezes ali, muito grandiloquente, e aquilo foi dito por Hume, aquilo foi dito por Adam Smith, muito provavelmente foi dito por Platão, não é? Já se disse que toda a história da filosofia são notas de rodapé à obra de Platão, e há uma certa razão nisso. Então é importante a gente identificar, para não estar falando de segunda, terceira, quarta mão, de uma coisa que tem uma origem que é identificável na história do conhecimento. Um outro aspecto que eu quero aconselhar aos mais novos, é importante fazer anotações. A construção do conhecimento se faz com suas anotações sobre as leituras. Então anote, crie hoje em dia com a informática um arquivo geral de suas citações sobre os diversos temas, talvez um outro arquivo de suas ideias, as ideias que lhe surgem, as suas intuições sobre os temas, porque isso vai ser de muita utilidade, Não se perde a leitura. É claro que eu estou falando aí de leituras mais dirigidas, Quando se quer sistematizar um conhecimento, existe a leitura que é feita puramente por prazer, Essa, às vezes, comporta apenas um lapisinho para destacar ali o que você achou mais bonito, mais interessante, E, finalmente, ainda sobre o trabalho intelectual, não se angustie,
né, em querer criar um conhecimento novo. Isso é muito difícil na área das humanidades. Então, o que a gente pode fazer são boas compilações, revisões do que foi escrito sobre um determinado tema. Às vezes a gente faz associações que ninguém fez ainda entre determinados autores, né? Isso tem o seu valor, né? Muitas vezes nós vamos conseguir fazer observações diferentes, originais, úteis, né? E isso eu acho que é a vida intelectual na área das humanidades, onde dificilmente você vai dizer algo completamente novo, mas você pode sempre dizer algo sob um ângulo novo, né, uma forma de ver, de observar diferente. Então não precisa ser um conhecimento absolutamente novo, que é muito difícil nessa área. E por fim, eu quero dizer também que a gente não deve se angustiar nem com o que falta ler, nem com o que já se leu, né? Com o passar dos anos, a gente vai acabando tendo lido muita coisa, muitos autores, mas nós não devemos nos preocupar em ter memorizado tudo, em ter sistematizado tudo, né? E aí eu lembro Marcel Proust, num pequeno livro muito bonito, sobre a leitura, é o título do livro, em que ele diz: a sabedoria do autor, do escritor, termina onde começa a do autor, a do leitor. Termina a do autor onde começa a do leitor. Então, nós todos que somos leitores, a gente vai... A leitura é um ponto de partida para a gente, né? Para a nossa vida pessoal, para utilizar aquele conhecimento de uma forma rica, de uma forma útil, de uma forma interessante na nossa vida profissional e pessoal. Mas então é um trabalho livre, um trabalho pessoal a partir daquilo que a gente acumulou. E às vezes a gente esquece dos detalhes, não é? Mas aqueles fundamentos, aquela reflexão estão conosco e vão nos ajudar, como eu disse, na nossa vida de cada um.